Nós sabemos disso. Eles recebem, dos 10 mil, recebe 1.000 e pouco, o restante vai para Cuba. É a forma de sustentar a Cuba com recursos do Brasil. Segundo ela, a própria União diz, aspas, não saberem que efetivamente estão sendo gastos os recursos públicos brasileiros, fecho aspas. E destaca o montante de 510 milhões de reais repassados à OPAS em 2013, para trazer os médicos da Ilha dos Irmãos Castro. Mas para continuar não sabendo de nada e permitir que todo tipo de ameaça à democracia viceje, estão preparando a chamada Lei da Regulação da Mídia. É mais uma manobra cujos prejuízos à liberdade de expressão ainda não podemos calcular. Querem controlar a imprensa para que a população receba informação filtrada, que não fira ou coloque em dúvida os interesses escusos de quem controla também o poder. Sim, apenas a população será grandemente prejudicada ao ser mantida na ignorância, porque a presidente recebe informação privilegiada da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e da Polícia Federal, entre outras fontes, embora a praxe seja alegar desconhecimento de todo tipo de sujeira que acontece no governo e nas estatais, como na Petrobras, por exemplo. Demonstrando lucidez, a Câmara barrou o absurdo decreto dos Conselhos Populares, mecanismo que foi pensado para criar instituições em nome da sociedade civil, capazes de interferir na própria gestão pública e de usurpar funções do Congresso Nacional. Esses conselhos, impostos por decreto, e a ideia de reforma política por plebiscito configuram um claro ataque ao poder legislativo, um atentado ao artigo 2º da Constituição, que determina que, aspas, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, fecho aspas. O governo faz vista grossa para a visita do ministro venezuelano, manda dinheiro para o porto em Cuba, acolhe militares cubanos, ameaça o poder legislativo e tenta calar a imprensa. Qual será o próximo passo para instaurar uma ditadura socialista no Brasil? As urnas reelegeram a presidente Dilma, ainda que por pequena diferença de votos. E, como um servidor da democracia, respeito a decisão da maioria. Mas não posso ficar quieto diante dos desmandos de um executivo que subsiste, apesar de ter sido rejeitado por pelo menos metade da população brasileira. Precisamos nos manter em guarda, ciosos, agora mais do que nunca, de nossa função fiscalizadora. É isso o que o povo espera de nós. Nessas tarefas, somos liderados pelo senador Aécio Neves, que retornou hoje ao Senado, como disse inicialmente, como líder de maior expressividade da oposição, apoiado e respaldado por praticamente metade dos eleitores brasileiros. Uma oposição contundente e focada, racional e comprometida com um projeto de país que acredita na democracia como via para o desenvolvimento, respeita e dignifica as instituições com base na transparência e na meritocracia e, sobretudo, coloca o cidadão brasileiro na condição de protagonista da sua própria história e da história deste Brasil, livre das redes de mentira e manipulações de todas as ordens que sorrateiramente aqui se instalam. Estaremos unidos, mais que nunca, para mostrar a verdade que nosso país merece viver. Muito obrigado, presidente. Parabéns, senador Flecha, pelo lúcido pronunciamento. Também damos boas-vindas ao senador Aécio Neves, esse retorno. E passamos a palavra agora ao senador Douglas Sintra. Tem a palavra, senador.
Senhor presidente, primeiro eu quero registrar a presença nessa casa do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, o senhor Ricardo Montenegro, acompanhado do ambientalista, professor meu na área ambiental, o ambientalista Severino Montenegro. Senhor presidente... Sejam bem-vindos nessa casa. Senhoras e senhores senadores, ocupo esta tribuna no dia de hoje para tratar de um tema extremamente importante para o meu Estado. Refiro-me às possibilidades e os desafios que nós, pernambucanos, teremos que trilhar na busca de um desenvolvimento econômico mais justo e equilibrado territorialmente. É importante compreender que os desequilíbrios regionais afetam certamente todos os estados brasileiros, de modo mais ou menos pronunciado. Nesse sentido, o Senado da República, como Casa da Federação, não pode se furtar a esse debate. Portanto, senhor presidente, pretendo aqui e agora oferecer uma contribuição a partir da perspectiva do meu Estado de Pernambuco para a discussão da necessidade de revitalizarmos e dar maior eficiência à política nacional de desenvolvimento regional. Senhor presidente, a economia de Pernambuco atravessa um ciclo de dinamismo econômico com projetos estruturantes que tiveram a participação decisiva dos governos Lula e Dilma. Entre 2007 e 2012, a economia registrou um crescimento médio anual de 6%, superior às taxas alcançadas pelo Brasil, que foi de 3,7%, e pelo Nordeste, de 4,7%. Esse crescimento se deve, em grande medida, à atração de empreendimentos públicos e privados de grande porte, fazendo aumentar expressivamente os investimentos no Estado. São projetos de refino de petróleo, petroquímica, farmacêutica, indústria automobilística, construção naval e energia eólica. Esses grandes empreendimentos foram responsáveis, na sua fase de implantação, pelo aumento da demanda por mão de obra e impulsionar a indústria da construção civil. É importante destacar que, apesar de reconhecer a importância desse conjunto de empreendimentos, a localização desses